Mini treinamento, como vencer as 4 tempestades com Jesus. Hoje é a 4ª tempestade. Nós estamos falando de como vencer as 4 tempestades com Jesus. Nós já vimos a primeira tempestade, Jesus está no barco. A segunda tempestade, Jesus não está no barco. A terceira tempestade, silenciosa do começo ao fim. E hoje nós vamos falar sobre a 4ª tempestade, vivendo o chamado e a missão. Nós vimos que a primeira e a segunda tempestade foram um treinamento muito importante dentro do discipulado de Jesus. Para quê? Para que ele pudesse ensinar e instruir os seus discípulos para vencerem a noite mais escura. Então, a primeira e a segunda tempestade, Jesus estava com os discípulos na primeira, e na segunda ele não estava, para treinar os seus discípulos e entenderem que sempre o Senhor está conosco. Estarei contigo todos os dias da tua vida. A terceira tempestade, que é silenciosa do começo ao fim, falamos do começo, do chamado dos discípulos, em especial Pedro, e do fim, do começo ao final, uma tempestade silenciosa e a tempestade financeira. E hoje nós vamos falar sobre a 4ª tempestade, vivendo o chamado e a missão. E eu gostaria de destacar, estamos encerrando esse mini treinamento, mas já temos o nosso próximo mini treinamento, que ele se chama os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. Todos nós fazemos parte de um grupo, de uma família, de uma sociedade, seja um trabalho na escola, em um grupo de estudo, seja no trabalho, uma equipe, um departamento, na igreja. Todos nós temos que aprender a nos relacionar, temos que aprender a entendermos quem nós somos e como as pessoas são. Nós vamos falar nesse próximo treinamento, será os 6 perfis comportamentais. Então, 6 tipos de comportamento, de perfis comportamentais que precisam de um ajuste, né? E precisam se ajustar. E você vai aprender como ajustar o seu perfil comportamental e como ajustar o perfil comportamental das pessoas que estão em volta. Seja dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus discípulos. Vai ser um treinamento muito importante e que vai contribuir muito no nosso relacionamento diário, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento social, nos nossos relacionamentos, para que possamos ter um bom resultado, para que possamos crescer como pessoas e prosperar em tudo. A maioria das pessoas não conseguem ficar um ano no emprego. E a maioria das pessoas ou são mandadas embora ou pedem a conta do seu serviço. Por quê? Porque não conseguem ajustar o seu comportamento, não conseguem ajustar o perfil comportamental das pessoas da sua equipe, ok? Nós vamos falar sobre isso, teremos mais informação, mas hoje vamos direto à 4ª tempestade, a 4ª tempestade. E a 4ª tempestade acontece no livro de Atos. Aqui, chegamos nela. A 4ª tempestade, vivendo o chamado e a missão. E como eu deixei bem claro, quando fala de chamado e de missão, não está falando simplesmente de pastores e igreja. Quando se fala de chamado e de missão, está falando o quê? De profissão, está falando de um chamado, de um grande sonho, de uma grande realização, de sonhos, projetos, de trabalhos, de modelos de vida, de estilos de vida, de alcançar sonhos, grandes realizações, de chegar no lugar mais alto, subir no pódio. Então, não limite os ensinamentos de Cristo, ok? Eles são para a tua vida, eles são para o nosso dia a dia. Então, é vivendo o chamado e a missão. Tem pessoas, mulheres, que têm o chamado o quê? De serem mães e serem do lar. Tem homens que têm o chamado para serem funcionários. E você pode ter um chamado de ser um funcionário, de ser um empreendedor, de ser um empresário, de ter o teu próprio negócio, de fazer parte de uma equipe de vendas, de ser um professor, um diretor, um advogado, um médico, um pastor,
um missionário, não importa qual seja o seu chamado e a sua missão. Ah, mas eu nem sei qual é o meu chamado, qual é a minha missão. Mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas eu vou te dar uma dica aqui. Não é o propósito aqui, mas eu vou te dar uma dica. Você quer saber qual é o seu chamado e qual é a sua missão de vida? O seu chamado e a sua missão de vida tem a ver com o seu grande sonho. E o seu grande sonho não tem a ver com você. É o seu grande sonho, mas o seu grande sonho não tem a ver com você, porque isso é egoísmo. Um grande sonho que representa o seu chamado e a sua missão de vida, ele abençoa a tua casa, ele abençoa a tua comunidade, ele abençoa muitas pessoas, ok? Então aqui fica a dica, o meu sonho é ter uma casa própria, tá? Vai ser bom para você e para sua família, e quando você partir, seus filhos vão se matar pela herança. Geralmente é isso que acontece, com raras exceções, né? Infelizmente. Daí, né? A família e a mídia mostrando para nós, né? A família do Gugu brigando por alguns bilhões, né? Por alguns bilhões. Então, não tem a ver com você ter uma casa, ter um carro, tem a ver com um legado, tem a ver com um sonho, uma grande realização que vai abençoar muitas pessoas, que é o seu sonho, mas que é o seu sonho que não tem muito a ver com você. É o seu sonho que não tem a ver com o egoísmo. É o seu sonho que vai abençoar você, a sua casa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, a sua comunidade e a sociedade como um todo. Então comece a pensar, não, isso não é um grande sonho. Isso é um pequeno sonho. Isso não é um grande sonho. Isso é egoísmo. Não, isso é um sonho pessoal. Isso não é chamado, não é missão. Ok? Mas fica aqui a dica e Deus vai ministrando aos nossos corações. Então, as 4 tempestades. Com Jesus no barco, nós já falamos sobre isso. A primeira tempestade, sempre Jesus está. Sempre o professor está, o mestre está, o pastor está, um pai, uma mãe, um tutor. Sempre alguém está. Então, as 4 tempestades que nós vimos, estamos vendo, com Jesus no barco. Sempre tem um mentor junto. Você aprende de forma teórica e prática junto com um mentor, com um discipulador. A segunda tempestade, sem Jesus no barco. Você vai ter que ter as suas próprias experiências. Um mentor vai poder te ensinar, te dar experiência, te ajudar a caminhar. Mas um mentor, ele quer que você vá além da onde ele foi. Além. Ele quer que você conquiste coisas a mais. Farão coisas maiores do que eu fiz. Esse é o propósito do verdadeiro discipulado, da verdadeira mentoria. Então, primeiro o mentor está com você, ele te ensina, ele passa por experiências, você passa por experiências junto com ele, vocês estão juntos, mas depois você vai ter que aprender a passar por algumas tempestades sozinhos, mas tendo consciência de que Jesus sempre está no seu barco. Não está fisicamente, mas o ensinamento está. Não está fisicamente, mas o verbo, a palavra está. Fisicamente ele não está, mas o Senhor está em espírito. Não vos deixarei órfãos. Estarei contigo todos os dias. Você vai passar pela água e pelo fogo, e eu estarei contigo. Ele não falou que você não vai passar por tempestades. Ele disse que vai passar com você, fisicamente e em espírito. Interna e externa. A terceira, silenciosa. Quem é que não precisa vencer as tempestades silenciosas? As tempestades financeiras. E hoje nós vamos falar sobre a 4ª tempestade, que é a tempestade no trabalho, que é na profissão, ok? Que é no chamado, na missão, ok? Que vai muito além de um trabalho. É um trabalho, é um chamado, é uma missão. Não será mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Eu quero aqui fazer uma observação antes de continuarmos, porque no vídeo anterior, na hora de fazer o recorte ali, eu não consegui colocar na terceira tempestade, mas eu quero trazer essa informação, porque eu falei sobre as 3 unções de Jesus, né? 2 mulheres e um homem, as 3 unções, e eu falei do valor delas. O valor da unção da pecadora, o valor da mulher em Betânia e o valor da oferta e da unção, né, da unção de Nicodemos, né? Falei sobre isso, mas
Eu fiz a pergunta, sabe quanto que Judas ganhou para trair Jesus? Sabe qual era o valor? Nós convertendo para o dia de hoje, como fizemos na terceira tempestade, convertendo a segunda unção e a terceira unção? Porque uma era de 1 ano e a outra era de 100 anos. Sabe qual era o valor que Judas ganhou? Porque ele não deu, mas sabe o que ele ganhou? Um prato de comida. Ele traiu o seu mestre por um prato de comida. Daria para comprar uma marmita hoje. Provavelmente um prato de lentilhas. Ok? Mas vamos continuar, é só a informação que ficou faltando. Eu não gostaria de deixar faltando essa informação, porque foi bem na hora do corte da edição. Mas vamos aqui, nós estamos falando sobre 4 tempestades. 4 tempestades que são o quê? São uma tipologia, são uma sombra das tempestades que nós vivemos, seja pessoal, seja em grupo, seja interna, seja externa, seja natural, seja espiritual, seja como aluno, seja como mestre. Então falamos de 4 importantes tempestades. Eu quero falar de 12 momentos importantes, pode ter mais, mas são 12 momentos importantes em que a tempestade acontece. Porque a tempestade sempre vai acontecer o quê? No momento escuro. É sempre à noite. Ok? É sempre à noite. Nós vimos que as 3 tempestades, e essa tempestade aconteceu à noite. Toda tempestade acontece à noite, e nós precisamos de âncoras para vencer a tempestade. O que são as âncoras? São os princípios que nos mantêm firmes. São os princípios e o caráter formado e forjado para estarmos firmes e vencermos a tempestade. Não fugir, se esconder como Jonatas, nem trair como Judas. Ok? Estou aqui tomando meu café. Ainda está quente. Meu café com leite sem açúcar. Então, os 12 momentos de tempestades mais comuns e que acontecem à noite. No jardim, como Adão e Eva. Ok? No deserto, no dilúvio, no começar, no recomeçar. São momentos em que acontecem tempestades na nossa vida. No jardim e no deserto. Você pode estar no jardim ou no deserto, seja no jardim ou no deserto, tem a noite. Tem um momento de tempestade. No dilúvio, na antiguidade, e no dilúvio que está por vir. Os últimos dias serão como nos dias de Noé. Acontecerá um dilúvio no final, ok? No começar e no recomeçar, sempre quando estamos começando e recomeçando algo, acontece uma tempestade. Na vitória, acontece uma tempestade. Mas como assim, pastor? Uma tempestade na vitória? Por exemplo, um grande profeta ora a Deus e Deus responde com fogo. Ele vence todos os seus inimigos. Em seguida, ele recebe uma notícia ruim, ele recebe uma notícia de perseguição, e ele deseja morrer. Uma mulher, por exemplo, ela tem um filho, e quando o filho nasce, tem o que? A depressão pós-parto. Então é muito comum, depois de você exercer muita força, de você remar demais, de você lutar demais, depois de uma grande vitória, seu corpo relaxa, descansa, você fica esgotado. Então, geralmente é muito comum, depois de uma grande vitória, ter uma tempestade. Por exemplo, Abrão, ele entra numa guerra de 5 reis contra 4. Ele vence essa guerra, ele traz despojos, ele liberta os seus sobrinhos. E o que acontece depois? Ô, Senhor, eu não tenho filhos. Ele está triste, deprimido. Uma grande vitória, uma grande riqueza, mas uma tempestade interna. Depois da vitória. Puxa, eu tenho tudo. Eu venci uma guerra, entre aspas, a Primeira Guerra Mundial, 5 reis contra 4. Ele vence essa guerra, ele fica muito mais rico do que já era, ele conquista despojos, ele não tem um soldado ferido, ele salva o seu sobrinho, mas vem uma tristeza. Sabe, depois da guerra, depois da vitória, vem uma tempestade. É comum as pessoas, eu trato muito com pessoas passaram por muitas tempestades, algumas tempestades terríveis que ficaram entre a vida e a morte, e alguns até
por exemplo, abusos, todo tipo de abuso, mas é comum uma pessoa, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida, tem 2, 3 lojas, tem uma empresa, viaja 2 vezes no ano, os filhos na escola particular, troca de carro todo ano, ele chega e ele está em depressão. Eu falo, mas não tem por que estar em depressão. Por que isso, pastor? É demônio, eu preciso tomar remédio. Não, é por causa depois de uma grande vitória. Depois de uma grande vitória, tem uma tempestade. E às vezes não é demônio, geralmente não é demônio. E às vezes não precisa de médico, apesar que é bom um pastor para expulsar demônios. É importante os médicos para o quê? Tratar com remédio, se assim for necessário. Mas às vezes o que precisa é de alguém junto para ajudar a levantar e retomar as forças. Buscar a Deus, não para expulsar o demônio, mas para Deus renovar as forças. Não buscar um médico para tomar remédios e ficar dopado, mas para ter uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida. Então, depois de uma grande vitória, geralmente, tem uma tempestade. Tempestade nas águas, na água, o dilúvio. As tempestades que nós estamos vendo aqui, as 4, mas quem fala para mim, quem não diz que os amigos de Daniel, né, os governadores que foram jogados na fornalha ardente, se aquilo não era uma tempestade? Não é só tempestade de água, tem tempestade de água, tem tempestade de fogo, tempestade de granizo. Por exemplo, o livro de Jó fala sobre a tempestade de granizo. Depois que tem aquela chuva de pedras de gelo, sabia que aquela terra que foi atacada por uma grande tempestade de pedras de gelo, de granizo, depois, na próxima colheita, elas vão produzir 3, 4 vezes mais. É uma tempestade de granizo. Mas aquela terra se torna muito fértil, muito produtiva. Ok? Na profundeza. Nós vimos aqui, falamos de Jonas, ele foi o quê? Uma tempestade nas profundezas. Começou na água, no barco, e terminou nas profundezas. Ele diz, eu fui ao inferno. A do fogo, como eu disse, aqui dos amigos de Daniel, no abuso. Quantos abusos, injustiças. A pior tempestade é a da injustiça. Imagine José em uma cadeia. Imagine ser vendido pelos irmãos. Tempestades na família, no trabalho, os irmãos com ódio, a mulher de Potifar com mentiras, injustiça. Mas no final ele diz para os seus irmãos e para todos, olha, não se preocupe, o mal que vocês fizeram, Deus tornou em bênção. Toda tempestade, depois da tempestade, depois de uma noite de choro, de tempestade, vem a alegria pela manhã. E no luto, é uma tempestade que nós temos que aprender. É muito fácil a gente colocar o luto debaixo dos panos e dizer, não, isso é o melhor, é porque Deus sabe. Não, a gente tem que aprender a lidar com a tempestade do luto. Um pai que perde um filho, que dor terrível, sai do espiritual, sai do natural. É algo terrível que acontece, uma tragédia natural. Um princípio maligno espiritual, em que os filhos enterram os pais, mas o pai enterra o filho. Que coisa terrível. Nós temos que aprender a lidar com a tempestade do luto. Falam que um pai que perde um filho demora, em média, 7 anos para se curar dessa tempestade. Porque é uma tempestade terrível. Com a ajuda de um homem, de um sacerdote, de um pastor, ao invés de demorar 7 anos, pode demorar 3. Mas eu conheço muitos homens e mulheres que passaram anos, décadas, 20, 30 anos e até hoje não se curaram. Estão presos nessa tempestade. Então aqui é para te ajudar a identificar a sua tempestade. Seja no jardim, na prosperidade, seja no deserto, na escassez, seja no dilúvio, seja começando um projeto. O medo, a tempestade do começar, do recomeçar, deu errado, eu vou ter que recomeçar. Na vitória, na água, no granizo, no fogo, na profundeza, no abuso, no luto. Comece a identificar as suas tempestades e buscar princípios de Deus para vencê-las, para sair delas. Porque hoje nós vamos falar sobre a viagem de Paulo para Roma e nós vamos ver antes da tempestade começar, durante a tempestade e como sair da tempestade. Vamos lá. Quero trazer uma frase aqui, até mesmo pelo momento, uma frase de verdade.
realmente de consciência negra. Libertei 1000 escravos, podia ter libertado mais 1000, se eles soubessem que eram escravos. Que frase poderosa. Que reflexão poderosa. Tem muitas pessoas que acham que são livres e são escravos. E tem muito escravo livre. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre... José foi um escravo quase que a vida toda. Ele foi vendido como escravo e depois viveu como cativo. Mas em nenhum momento ele foi escravo, em nenhum momento ele foi cativo. Em todo lugar, seja na casa do pai, seja na casa de Potifar, seja na casa do presídio, ele sempre prosperou. A palavra diz que a mão do Senhor sempre estava sobre ele e ele sempre prosperou em todos os lugares. Na casa do pai, na casa de Potifar, no cárcere e até no palácio. No deserto ou no jardim. Ok? Então, é uma frase poderosa. Muito importante para os dias de hoje. Ah, mas não tem mais escravidão. Uma vez Jesus chegou para os judeus e disse assim: vocês são escravos. Eles disseram: nós não. Nós somos livres. Nós somos filhos de Abraão. Ele disse: não, vocês não são livres. Vocês não são livres. Vocês não são. E vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Mas aqui, deixa para uma próxima vez. O importante aqui é a reflexão linda. Eu sempre uso essa frase, acho muito bonita. Então vamos lá. A viagem de Roma, de Paulo para Roma, em Atos 27, versículo 3. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Então, o que acontece? Paulo, ele está preso. Ele está preso. Aqui ó, em Atos 27, 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Da corte Augusta. E aí o que acontece? Ele está numa viagem, mas ele está numa viagem como preso. Como preso. Ele foi preso, ele era apóstolo de Cristo e ele foi preso por anunciar o evangelho de Cristo. Antes ele perseguia os do caminho e agora ele está preso. Porque antes ele perseguia os cristãos, mas agora ele é cristão. E como cristão ele é perseguido. E porque ele levava a palavra, ele foi preso e ele seria levado a Roma para ser julgado. Então aqui nós estamos vendo um homem que era preso e que na verdade foi o mais liberto, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Sendo escravo, sendo empresário, sendo escravo, sendo preso, não importa. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. E aqui nós estamos falando de um apóstolo que passou boa parte da sua vida preso. E ele está preso e sendo levado a Roma. É a viagem de Paulo para Roma. Mas ele está sendo levado preso, com correntes, com bola de ferro no pé, tá entendendo? Mas as correntes e a bola de ferro no pé não faz dele um preso. Não faz. Sabe, eles entram no barco, começa a viagem, como nós lemos, e diz, e passando muito tempo, presta muita atenção, porque aqui está o primeiro problema. Aqui está o primeiro problema para o nosso chamado. Aqui está o primeiro problema para a nossa missão. Aqui está o primeiro problema do homem, e passado muito tempo. O homem, ele não foi criado para viver dentro do tempo. Nós estamos dentro do tempo. Mas o nosso espírito, o fôlego de vida que o Senhor nos deu, ele é eterno, ele veio de Deus da eternidade, ele volta para Deus, para a eternidade. Então o homem, ele não foi preso para ficar dentro de um tempo, dentro de 24 horas, dentro de uma década, dentro de 70 anos, o homem foi criado para viver eternamente. Mas comeu do fruto da ciência do bem e do mal e certamente morrerá. Mas
Aqui o que eu quero destacar é que passado muito tempo, a gente tem dificuldade de esperar, a gente tem dificuldade de vencer o tempo. A primeira coisa que nós temos que vencer em uma tempestade é o tempo. Ah, mas está demorando. Ah, mas o tempo não passa. Já passou muito tempo. Você vai ter que aprender a lidar com o tempo. Sabe o livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, os heróis da antiguidade? Todos eles venceram por causa de duas coisas. Diz que eles venceram. Por quê? Porque eles tinham fé e porque eles tinham paciência. Fé e paciência é a ferramenta mais poderosa para viver um chamado e uma missão. Para ser um bom pai, uma boa mãe. Para ser o melhor funcionário e prosperar. Para ter projetos, a melhor coisa que você pode ter. Melhor do que qualquer coisa. Melhor do que a força do seu braço. Melhor do que um diploma acadêmico. Melhor do que qualquer coisa. Melhor do que alguém que te indique. Melhor do que alguém que abra a porta. É você ter fé e paciência. Precisamos disso. Então, aí a tempestade vai começar. E ela começa na vida de muitos de nós. E passado muito tempo. Mas já era para ter acontecido. Mas já era para eu ter ido. Mas já era para eu ter. Mas já era para eu ser. E passado muito tempo. Mas há tempo para tudo. E há tempo até para passar. E até tempo para passar. Há tempo para realizar e há tempo para passar. Há tempo para descansar e há tempo para trabalhar. E passado muito tempo. E aí começam os problemas. Quando eu quero acelerar as coisas, quando eu quero acelerar, quando eu quero fazer rápido, e passado muito tempo, eu não quero perder tempo. Tome muito cuidado com isso, muito cuidado. Paulo nos advertiu. Não se esqueçam que Paulo é apóstolo de Cristo, e ele está levando o evangelho de Cristo, e ele está ensinando a doutrina de Cristo, e por ensinar a doutrina de Cristo ele foi preso. E por ser preso ele tem que ser julgado em Roma. Ele diz, eu sou cidadão romano, eu sou hebreu, eu sou judeu e eu tenho dupla cidadania. Eu tenho cidadania romana. E eu quero ser julgado em Roma e não pelos judeus que querem me matar, que já tentaram me matar. E aí ele está no barco, porque ele foi preso e está sendo levado para Roma para ser julgado. E o que acontece? Preste atenção nisso aqui, ó, um detalhezinho. Eu ia falar no final, mas vou falar agora. Quando Paulo foi chamado, o Senhor Jesus Cristo diz que ele foi chamado para anunciar o evangelho às autoridades, aos reis, aos povos e nações, aos hebreus, aos gregos, gentios e aos povos e nações. E a muitas autoridades. Então o que acontece? Faz parte do chamado de Deus, faz parte do plano de Deus que ele vá até Roma pregar para César, pregar para as autoridades. Está entendendo? Então, ele está nessa viagem, ele está preso, mas ele sabe, eu estou livre. Porque o propósito de Deus está se cumprindo. Eu tenho que ir até Roma. Eu tenho que ir até Roma. E se a melhor forma de ir para Roma é como um preso, é sendo escoltado pelo exército romano, é sendo guardado, entre aspas, por um centurião, por uma grande autoridade do exército, é a melhor forma. Se eu estou sendo ameaçado de morte, então é melhor que eu seja levado como um preso por grandes autoridades, porque ninguém vai colocar a mão em mim. Está entendendo? Então, por trás dessa prisão, tem um chamado, tem uma missão. Ele consegue entender, não importa como, não importa como. O que importa é que eu chegue a Roma. E aí vamos ver o que Paulo está divertido. Ele está no barco, eles estão com pressa de chegarem em Roma, mas aí Paulo os amoestava dizendo-lhes, senhores, pelo que vejo, a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. O centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Atos 27, do versículo 9 ao 11. Então imagine, o centurião recebeu Paulo como um preso,
está levando Paulo, e o centurião tem muita estima, tem muito respeito por Paulo. Ele conhece Paulo, ele respeita Paulo, e ele está levando Paulo como um preso para Roma. Quando eles param em um porto, ele permite que Paulo vá visitar os seus amigos e seja cuidado pelos seus amigos, que receba o quê? Que receba visita, que vá visitar os amigos, que receba uma boa alimentação, que receba cuidados médicos. Então, o centurião, que é responsável por Paulo, tem uma autoestima por ele. E ele está levando Paulo para Roma. Mas presta atenção que Paulo adverte, ó, gente, eu sei que a gente já perdeu muito tempo, eu também queria chegar em Roma logo, ninguém quer ficar no meio da viagem, eu quero chegar logo ao meu destino, eu quero cumprir o meu chamado e a minha missão, eu quero levar o evangelho a Roma, né? Ele não fala isso, nós sabemos, mas ele diz, olha, vou te dar uma advertência, olha, essa viagem vai ser difícil, essa viagem vai ser complicada, ó, e não vai ser só difícil para o barco, não vai ser só incômoda para o barco, não. Vai ser incômoda e teremos prejuízos de carga e até correremos risco de vida. Paulo dá uma advertência. Paulo é apóstolo de Cristo. Mas o centurião, que estimava Paulo, ele diz, Paulo é um apóstolo. Eu vou falar com o dono do barco. Eu vou falar com o piloto. Eu vou falar com o mestre do barco. E aí ele fala com o piloto, ele fala com o mestre do barco e ele diz, não, tá tudo bem, não tem risco nenhum, vamos seguir viagem. Paulo diz, gente, olha, eu vi que vai ter uma tempestade. Eu vi que a viagem vai ser difícil. E aí o centurião, entre dar crédito à palavra de Paulo e entre dar crédito ao piloto, ao mestre do barco, ele deu crédito para quem? Você acha que para Paulo ou para o piloto? Me fala uma coisa. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o nome de Deus, você dá crédito à palavra de Deus ou você dá crédito a um cientista, a um professor, a um coach, a um mentor? O centurião teve que escolher aqui, ó. Olha, eu vou dar crédito para quem? Eu vou ouvir quem? Paulo, que é apóstolo, ou eu vou ouvir o dono do barco? A gente tem que aprender a ouvir o dono do mundo. Nós temos que ouvir o dono do barco, mas temos que ouvir o dono do barco e o dono do mar. Você tem que ouvir o dono do barco, porque ele é um especialista, mas você também tem que ouvir o dono do mar. Lembra lá? Pedro é dono do barco, mas Jesus é dono do lago. E aqui o centurião fica numa encruzilhada. Paulo está falando isso. O piloto está falando isso. Então eu vou no piloto. Ele é o especialista. Às vezes você olha para o pastor e diz, mas o pastor não sabe nada dos negócios lá do meu trabalho. O pastor nem conhece o meu marido. O pastor não conhece a minha família. O pastor não sabe o que eu estou passando. Mas o apóstolo diz, eu vi o que vai acontecer. Eu vi que vai ter uma grande tempestade e que vai ser terrível. Aí, o centurião, ao invés de dar ouvido à palavra apostólica, à palavra de Deus e à revelação do que aquilo que Paulo estava vendo, ele vai ter o quê? Ele vai dar crédito a uma palavra técnica. E aqui, quem me conhece sabe, eu sou cientista, eu sou formado em ciências sociais, com pós-graduação em globalização e cultura. Então, eu tenho de um lado a ciência e do outro lado a palavra de Deus. Elas andam de mãos dadas. Mas, quando tem um problema, a mão de Deus está sobre mim. Eu vou na direção de Deus. Mas o centurião, ele diz, não. Está aqui o piloto, está aqui o mestre. Eu vou dar crédito para quem? Para um piloto, para um mestre? Eu vou dar ouvidos para quem tem experiência ou para um preso? Está entendendo? Segunda advertência. Os mais deles foram de parecer que partisse dali para ver se podiam chegar a Finese, que é um porto de Creta. Atos 27, 12. Então, os mais deles, a maioria da tripulação, a maioria das pessoas que estavam ali no barco, fizeram uma votação. E aí, gente? Paulo está falando da palavra de Deus. O piloto está falando para a gente ir. Um fala para não ir, o outro fala para ir. Aí, os mais deles, a maioria deles diz, não, a maioria foi com o piloto.
com o dono do barco. Então tá bom. Você tem que escolher. Ou você dá crédito à palavra de Deus, ou à palavra do especialista. Ou você vai com Jesus, ou você vai com a maioria. Você já ouviu a sua mãe dizer? Você sabe, né? Você fala, mãe, mas todo mundo vai. Mãe, o piloto, o mestre do barco e toda a tripulação disse, vamos. Mas a sua mãe diz o quê? Filho, você não é a maioria. Você não é a maioria, você é o filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, a advertência de Paulo, essa foi a advertência de Paulo, vai ter tempestade. Eles não precisavam passar por essa tempestade, mas eles achavam que estavam perdendo tempo, e passado muito tempo, e agora eu vou ficar aqui esperando? Vou ficar aqui esperando? Eu já perdi muito tempo, eu quero fazer agora, eu quero ir agora. Mas Paulo diz, vai ter tempestade, vai ser perigoso, nós podemos morrer nessa tempestade. E aí, o que você faz? E aí, o que você faz no seu trabalho? E aí, o que você faz na sua casa? E aí, o seu projeto? Você espera mais um pouco ou tira o seu projeto da gaveta? O que você faz? Outra frase. Quando tudo estiver parecendo ir contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Nós sabemos que o barco, ele vai a favor do vento. É o vento que leva o barco. Mas você também sabe, você sabe que o avião, ele para decolar, ele tem que subir contra o vento. É contra o vento. Muitas vezes, nós não podemos ir com a maioria. Nós não temos que ir com a maioria. Não é o vento que nos leva. Muitas vezes, nós temos que remar contra a correnteza. Nós temos para subir, nós temos que ir contra o vento. Você está entendendo? Quando tudo estiver parecendo ir contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Não vá com a maioria, não vá a favor do vento, não vá com a manada, não seja uma massa de manobra, ok? Vá aonde o Senhor está mandando. Vamos continuar aqui o texto e tirar algumas lições desse texto. Então, o que acontece? O centurião, o piloto, o mestre e aquela embarcação tiveram a oportunidade de não entrarem naquela tempestade. Sabe, às vezes sua mãe fala, não, filho, não vai com esses amigos. Mas todo mundo está indo. Às vezes, Deus usa alguém do púlpito e usa a palavra de Deus e diz, esse projeto não é de Deus. Você diz, mas já perdi tanto tempo, eu quero. Eu quero. Vá contra. Vá contra. Terceiro momento aqui, ó, porque Paulo adverte, mas eles vão com a maioria. Um ambiente e circunstâncias favoráveis. Vamos ler aqui Atos 27, 13 e 14. E soprando-o sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se dela, foram de muito perto, costeando Creta, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão. Então, um ambiente e circunstâncias favoráveis. A pessoa chega para mim e fala, pastor, mas, sabe, tudo está conduzindo para isso. Sabe, o ambiente é favorável, o ambiente é bom, um ambiente e as circunstâncias favoráveis. Não tem tempestade, é um ventinho, é uma brisa suave que está me levando para lá. E começou assim. Começou assim. Eles viram, esse ventinho é bom. Um ambiente e circunstâncias favoráveis. Esse ventinho vai nos levar, mas como eu falo, e falei nas anteriores, mas de repente, sem mais, sem menos, veio um pé de vento e as coisas mudam. As coisas mudam. Sabe, eu não gosto de dar uma de mãe, mas pastor às vezes tem que dar uma de mãe. Porque mãe gosta de falar, eu não te falei? Eu não te falei que ia acontecer isso? Eu não te falei para você não ir? Eu não te falei que isso ia acontecer? Eu te falei. Sabe, e às vezes eu como pastor, eu tenho que ensinar e dizer, olha, você viu o que a palavra de Deus diz? Você viu o que Jesus disse? Mas você preferiu ouvir os seus amigos, você preferiu ouvir o seu coach.
Você foi com a maioria, você olhou o ambiente, as circunstâncias são boas, eu vou fazer, eu vou investir meu dinheiro, eu vou entrar nesse projeto, eu vou entrar nesse barco. Paulo não tinha escolha, ele tinha que entrar. Mas antes de entrar, ele advertiu, olha, vai ter problema, vai ter problema. Então não olhe só para os cientistas e os especialistas. Não vá com a maioria. Não olhe somente o ambiente, se o ambiente e as circunstâncias são favoráveis. Veja a palavra de Deus. Receba uma direção de Deus. Veja o que os apóstolos estão vendo. Se você não vê, pelo menos ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Porque às vezes parece que tudo está favorável. Não, mas o dono do barco, mais o mestre, mais a maioria, mais esse ventinho, essa brisa suave, mas de repente, sem mais, sem menos. E você não precisava estar nessa tempestade. Você não precisava ter experimentado drogas. Você não precisava estar passando por essa tempestade. O seu barco não precisava afundar. Você não precisava estar em falência. Você não precisava perder tudo. Mas vamos continuar. O barco ficou à deriva. Atos 27:15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixaram ir à toa. Presta atenção lá, nós vimos nas tempestades anteriores que os discípulos até o final ficaram remando. Até o final ficaram remando. Eles ficaram cansados e fadigados, mas remando. Eles não deixaram o barco ir à deriva. E aqui começa a acontecer isso. Sabe, tem gente que está no meio da tempestade. Ah, mas já que as coisas danou, já que estamos ferrados, já que ferrou mesmo, né? Fogo cruzado, não tem problema, não dói. Já que arrebentou, já que quebrou, já que faliu, então deixa ir pro brejo mesmo, deixa a vaca ir pro brejo mesmo. Tem gente que tá assim, já que eu pequei, então vamos cair de cabeça no lamaçal do pecado. Já que eu pequei, já que eu me sujei, então vamos pecar, vamos para a iniquidade, vamos para o inferno. Já que o barco não tem controle, já que está difícil, eu vou parar de remar. Está difícil, então eu vou deixar o barco levar. Tem gente assim, que é os discípulos, né? Que é os discípulos do Zeca Pagodinho. Valeu, Zeca Pagodinho. Fui deixar a vida me levar, agora nem sei onde eu tô. Nem sei onde eu tô. Eu tô totalmente perdido. Seja bem-vindo, os discípulos do Zeca Pagodinho. Que você, a partir de agora, que não sabe nem aonde você está, que você comece a ser discípulo de Cristo. Deixa ele te resgatar do fundo do barco. Deixa ele te resgatar do fundo das águas. Deixa ele dizer, vem, anda comigo. Entra no meu barco, eu quero entrar no seu barco. Deixa ele fazer você vencer a tempestade financeira. Valeu, Zeca Pagodinho, valeu mesmo, valeu. Eu cantei e assim foi. Fui deixar a vida me levar e agora nem sei aonde eu estou. Aliviamos o barco, porque agora já está na tempestade. Podia não ter entrado, podia ter se livrado. Podia não precisava ter passado e ter entrado por essa tempestade. Mas agora que está na tempestade, agora que o vento está levando, agora que eu perdi o controle, agora que eu não sei aonde eu estou, eles começam a aliviar o barco. Em Atos 27:18, e andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviamos o barco. Eles começaram a pegar as cargas, e barco não fica levando peso de um lado para o outro. As cargas são valiosas, são preciosas. As cargas são mercadorias, é comida. E eles começaram a pegar as cargas e aliviar o barco. Em Atos 27:19, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles começam a colocar para fora o quê? Mercadoria, comida, mercadoria, comida. Nós vamos ver mais para frente que eles passaram fome. Porque essa tempestade fez com que eles começassem a jogar para fora. Sabe? Tem hora que a tempestade está tão difícil que a gente começa a jogar coisas para fora da nossa vida. Mercadoria, coisas valiosas, coisas preciosas, coisas que não têm preço, mas que têm valor.
A gente começa a colocar para fora comida, coisas essenciais. A gente, no meio da tempestade, a gente joga fora um namoro, a gente joga fora uma família, a gente joga fora uma carreira, uma profissão. No meio da tempestade, não jogue a carga fora. Eles começaram a pegar a estrutura, a armação do navio e jogar a armação do navio fora. Nós começamos a tirar a base, nós começamos a tirar os princípios, nós começamos a tirar a estrutura do barco e da vida e jogar para fora. Coisas importantes começamos a perder e a jogar para fora. Na tempestade que você já viveu, você já colocou alguma coisa para fora? Você numa tempestade já colocou para fora um amigo? Numa tempestade você já disse, não, eu estou pedindo, eu quero a conta do meu emprego, eu aqui não trabalho mais. Jogou fora algo valioso? Será que você já passou por isso no meio de uma tempestade? Não jogue a carga, não jogue o preço e o valor para fora, não jogue as coisas essenciais da vida, família, amizade, emprego, comida, aquilo que vai sustentar, aquilo que é estrutura de vida. Eu vou parar a faculdade, já que está assim, já que nessa pandemia, já que eu vou parar a faculdade, eu vou trancar a matrícula. Jogando coisas que são estruturas para que você possa subir e crescer. Não faça isso. No meio de uma tempestade, não faça isso. Atos 27, 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. No meio de uma tempestade, perdemos o referencial. Não tem mais o sol, não tem mais a lua, não tem mais as estrelas, não tem mais ali os luminares que indicam o dia e a noite. É totalmente trevas. Perdemos totalmente a visão, perdemos totalmente a referência, não sabemos mais se é dia, se é noite, não sabemos para onde estamos indo, aonde estamos, totalmente perdidos em uma terrível tempestade. E aí o que acontece? Qual foi a pior coisa que eles perderam? A carga? A estrutura do barco? Não. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Eles já estavam com certo, não. Vamos morrer, vamos afundar, vai falir, vai ter divórcio, vai ter morte. Eles perderam totalmente a esperança de nos salvarmos. Eu vou te falar uma coisa, o ditado popular diz que a esperança é a última que morre, mas a Bíblia diz que a esperança é sepultada com nós, porque nós ouviremos o nosso Senhor nos chamar e seremos ressuscitados no último grande dia. Então a esperança não morre. A esperança para o mundo morre, e é a última a morrer, mas de forma bíblica ela não morre, porque a esperança vem conosco. Quando somos sepultados, a esperança vem junto e ela não morre. E a esperança vai estar esperando. A esperança, porque nós vamos ouvir a trombeta e o chamado do Senhor. Mas eles perderam toda a esperança de se salvarem. Eles já tinham por certo que iam morrer, que não tinha jeito. E aqui fica uma foto real de alguém totalmente perdido numa tempestade. E aqui fica a sugestão do filme, né? Que foi muito falado nesses tempos atrás, no meio de uma pandemia de suicídio, né? Então é bem interessante o filme. Se você não assistiu ainda, assista. Você que já assistiu, assista de novo. Assista com outros olhos agora. Mas essa cena é muito forte. Esse filme é muito forte. Ele é muito simbólico, ele é muito profético. Ele traz muitos ensinamentos. Muito legal mesmo, muito bom. É até um filme que vale a pena trazer comentário. Eu acho que na época eu até fiz um vídeo no Facebook falando sobre ele. Mas aqui fica uma cena para ilustrar. Tenha bom ânimo. E agora vamos sair dessa tempestade. Porque quando a tempestade está alta, e aí eles, por dias, eles não conseguiam enxergar nada, totalmente perdidos. Eu não sei aonde eu estou, eu não sei se eu vou viver, se eu vou sobreviver, eu não sei o que vai acontecer, mas perdi a esperança. Eu vou morrer. Essa faculdade eu vou trancar, essa família, o divórcio é certo, e isso aqui vai, eu vou morrer. E aí, na tempestade, começa a acontecer o quê?
No meio da tempestade, o que vai acontecer? Em Atos 27, 21, 22, tenham bom ânimo. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, que é o que? O preso. Paulo que é o preso ali. Pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável os senhores terem me ouvido a mim e não partir de Creta. Olha aqui o apóstolo sendo mãe. O apóstolo, ele está como escravo lá, ele está como preso, ele está cativo, ele está algemado, mas ele se coloca de pé, se coloca como um apóstolo, e ele traz a palavra de mãe. Ele diz, olha, eu disse para vocês que isso ia acontecer. Seria muito bom se vocês tivessem me ouvido. Ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim, evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora, né? Não precisávamos estar aqui, não precisávamos ter prejuízo, não precisávamos estar aqui dizendo, vamos morrer. Mas agora, vos admoesto, vou advertir de novo. Aqui tenhais bom ânimo. Por que Paulo se coloca de pé e diz, se vocês tivessem me ouvido, não teríamos prejuízos, e não estaríamos correndo risco de vida. Mas, tenha bom ânimo. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então aqui, antes da viagem, antes da tempestade, Paulo adverte. Agora, no meio da tempestade, eles já estavam muitos dias sem comer. E havendo já muito que não se comia, eles estão com fome, eles estão fracos, eles estão à beira da morte. Paulo se levanta e diz, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se vocês tivessem me ouvido, não teríamos prejuízo e não estaríamos aqui com medo de morrer. Mas, tenha bom ânimo. Por quê? Porque o navio vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder. Mas somente o navio, mas nenhuma vida vai se perder. E eu profetizo para você aqui agora. Se você podia ter evitado essa tempestade, fazer o quê? Se você está no meio dessa tempestade totalmente perdido, com fome, na miséria, sem saber aonde está e o que fazer, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque tudo se perderá, mas a sua vida vai ser salva. O navio vai afundar, o barco vai afundar, mas a sua vida vai ser salva. Sabe, as pessoas dizem, não, se Jesus está no barco, o barco não afunda. Não, Jesus está no barco e o barco vai afundar. Jesus vai remar. Jesus vai ter que sair a nado do barco. Mas que ele está no barco, ele está. E quando Jesus está no barco, tem barco que afunda sim. Porque você pode entrar num barco que vai afundar, mas o Senhor não te deixará. Estarei contigo todos os dias. E se você entrou numa tempestade que não era para entrar, Jesus é contigo todos os dias. E vamos continuar o texto para encerrar? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha, Atos 27 e 23. Sabe, no meio das tempestades, a gente costuma fazer o seguinte. Não vou na igreja não. Está muito difícil. Eu não tenho tempo. Eu estou perdido. Eu estou no pecado. Puxa, eu me divorciei. Eu não tenho oferta. No meio da tempestade, quando a gente não tem nem o que comer, a gente fica com receio de buscar a Deus. Mas no meio da tempestade, enquanto eles estavam preocupados com a sua vida, o apóstolo Paulo estava buscando Deus. Estava buscando a vida em Deus. Deixa eu te perguntar. Quando foi a última vez que você buscou Deus? No meio das tempestades, você tem buscado a Deus? Porque ele diz, porque esta mesma noite, ou seja, no momento mais escuro, enquanto a tripulação estava com medo de morrer, Paulo estava buscando vida em Deus. Nesse momento de tempestade terrível, as pessoas estão com medo de morrer. Mas tem pessoas buscando vida em Deus. Deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que você colocou um louvor e adorou o Senhor? Quando foi a última vez que você foi à casa do Senhor? Quando foi a última vez
e você se colocou aos pés do Senhor e clamou: Senhor, Senhor, nós vamos morrer. Porque enquanto eles estavam com medo de morrer, Paulo estava buscando uma vida com Deus. Como é que está a sua meditação? Se você ainda não fez o treinamento subindo as 4 montanhas com Jesus, para receber uma posição e uma visão privilegiada, faça esse mini treinamento. Faça esse mini treinamento. Subindo as 4 montanhas com Jesus, para receber uma posição e uma visão privilegiada. Lá você vai aprender como estudar e como meditar. Em uma das aulas, você vai aprender a como buscar a Deus nos dias escuros, a como buscar a Deus nos dias de tempestade e como buscar a Deus à noite, nos momentos mais escuros. Fica aqui a minha sugestão e a minha dica. Vamos encerrando. Vivendo o chamado e a missão, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Atos 27, 24 ao 26. Então, o que Paulo diz para toda a tripulação? Ele diz: olha, eu tenho um chamado. Eu estou vivendo um chamado e uma missão. E o Senhor me chamou para isso. E o anjo do Senhor me falou ontem à noite ele me falou isso. Olha aqui, ó. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Tem muitas pessoas que estão dizendo assim: eu sou de Deus. Mas Paulo, ele era de Deus e servia a Deus. Ele tinha um chamado e uma missão. E o chamado e a missão de Paulo era levar o evangelho a Roma. Qual é o seu chamado? Ser um pai? Então seja um bom pai. Então seja chamado e sirva sendo um bom pai, sendo uma boa mãe. Se o seu chamado é ser funcionário, ou você é funcionário hoje, ou você está sendo odiado pelos irmãos, ou você foi vendido como escravo, ou você está na casa do cárcere, não importa. Viva o seu chamado e a sua missão, e o seu chamado e a sua missão de hoje e de agora. Não importa. Se é na casa do pai, na casa de Potifar, na casa do cárcere, ou na casa de Faraó, no palácio. Então, Paulo, ele diz, ó, aquele da quem eu sou e sirvo, ele falou isso. Ele me chamou para isso. E ontem o seu anjo falou isso. Eu fui chamado para ir a Roma. E eu estou sendo enviado a Roma. Quando o Senhor me chamou, ele me chamou para isso. E ontem o anjo falou isso. Quando você tem a palavra de Deus, você tem certeza que vai chegar lá. Então ele diz, ó, dizendo Paulo, não temas. O medo ainda é uma doença. O medo é a maior doença de Jó. O que eu mais temia me aconteceu. O que eu temia, o que eu receava me aconteceu, me sobreveio. O medo é a pior doença. O medo é a pandemia deste século. O medo é o vento da tempestade que se manifesta como o oculto, o ocultismo, o demônio. Cala-te, aquieta-te. Você está entendendo? Mas dizendo Paulo, não temas, não tenha medo. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Foi o que o anjo falou na noite anterior. Olha, ele falou que eu tenho que ir a Roma e que todos me foram dados. Eu sou responsável por vocês. E eu cuido de vocês, e eu oro por vocês, e nós vamos chegar lá. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, todos vão ser salvos. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar uma ilha. Olha, o Deus que me falou antes da tempestade, está falando na tempestade, o que vai acontecer depois da tempestade. É muito forte. Esse é o Deus
que me falou antes do casamento, que me falou no casamento e que me falou depois do casamento, porque é até a morte. Esse é o Deus que abriu a porta da faculdade, que fala comigo na faculdade e que me usa depois da faculdade. Esse é o Deus que abriu essa porta de emprego, que fala comigo aqui nesse emprego e depois em um próximo emprego. Então eu não saio fora do barco, eu não fujo do barco. Eu não quero mais trabalhar aqui. Vamos ajustar os temperamentos, os perfis comportamentais. Eu te convido aqui, ó. Em breve você vai receber mais informações sobre o mini treinamento, os 6 perfis comportamentais que são mais comuns e que precisam de uma ajuda. Tem pessoas que falam demais, tem pessoas que não falam, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que sabotam o trabalho. Nós vamos ver 6 perfis comportamentais. Nós vamos falar sobre o comportamento humano no trabalho em equipe, em uma família, em um trabalho escolar, em um trabalho secular, no trabalho do Senhor. 6 perfis, 6 tipos de pessoas, 6 tipos de perfis comportamentais, de comportamentos humanos que precisam ser o quê? Ajustados, lapidados. Se você fala demais, você precisa ser lapidado. Se você não fala, você precisa ser ajustado. Se você trabalha, se você não trabalha, se você resolve problema, se você gera problema, então nós vamos fazer isso. O nosso próximo mini treinamento, os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. Fica aqui o convite para você. Por fim, aconteceu o naufrágio, o barco se perdeu, mas nenhuma vida se perdeu. Paulo na ilha de Malta, a chegada a Roma, o que Deus prometeu ele cumpre, a pregação de Paulo em Roma. Que coisa linda, que coisa linda. Para encerrarmos aqui e reforçar o convite, ainda bem que o buraco não está no nosso lado. As pessoas aqui precisam ser ajustadas. Essas pessoas aqui, ó, precisam ser ajustadas. Essas daqui precisam ser ajustadas. Porque essas daqui precisam falar com essas. Essas aqui precisam ajudar essas. Então, às vezes, você está numa família, não, o problema é o casamento do meu pai e da minha mãe. Eu sou filho. Não, o problema é do meu filho lá. O problema é o filho da minha mulher. Não, todos nós estamos num barco. Todos nós estamos atravessando uma tempestade e precisamos nos tornar profissionais. Ainda bem que o buraco não está no nosso lado. Ah, é no meu vizinho. Ah, é do irmão. Ah, é do gerente. Ah, é do outro departamento. Não, estamos todos no mesmo barco. E essas pessoas precisam ser ajustadas. Todas. Não é só esses 2 aqui. Não é só esses 2 que não estão entendendo que o barco vai afundar. Mas esses 2 que precisam falar, que precisam instruir, que precisam direcionar esses outros 2. Todos nós precisamos ter um ajuste. Precisamos ter um ajuste. Precisamos ajustar o nosso perfil comportamental. Isso não acontece na sua vida? Isso tem acontecido na sua casa? Isso não é comum no trabalho, na igreja? Então nós precisamos desse próximo mini treinamento. E eu te convido, e aqui ficam os próximos passos. Qual é o próximo passo que nós vamos dar? E eu te convido a caminharmos juntos com Cristo, e a seguirmos a Cristo, a sermos do caminho. Porque Paulo, ele perseguia e prendia, e açoitava e matava os do caminho. Paulo perseguia e matava os do caminho. Mas ele se converteu e começou a fazer parte do caminho. E eu te convido a fazer parte do caminho, não da minha igreja, não da minha religião, mas desse caminho. Da mesma forma que um dia Paulo, ele tinha carta, ele tinha autorizações, ele seguia, perseguia, prendia e matava os do caminho, um dia teve encontro com Jesus. E ao invés de ser um perseguidor, começou a ser um perseguido. Ao invés de perseguir o que estavam no caminho, ele começou a percorrer o caminho com Cristo. Quando o barco afundou, como nós vimos, o Senhor é com ele, o anjo estava com ele, o Senhor estava com ele. A questão é que Paulo teve que sair nadando. E Jesus foi nadando com ele. Porque seja no barco, seja fora do barco, seja Jesus com o barco fisicamente ou em espírito, ele está lá conosco. Ele está lá. Ele é o nosso salva-vida. Você está entendendo? E aí eu te convido, mini treinamento, próximos passos, mini treinamento, os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. E aqui o link de um e-book, A Força de 2 ou 3. Você não precisa de uma multidão.
para fazer uma faculdade, para ter uma família, para colocar um projeto para funcionar, para ter resultado. Você não precisa da multidão. Você não precisa ir com a multidão. Você precisa ter a força de 2 ou 3. E nesse livro, o apóstolo Gerson fala sobre a força de 2 ou 3 para vencer principados e potestades, para vencer demônios, principados e potestades, para vencer tempestades. É um livro fantástico, fantástico. E o curso Doutrina de Cristo para Discípulos, que é um curso que eu ministrei, foi um curso ministrado durante 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio ministrando, e essas ministrações foram gravadas, e as primeiras são em áudio, e boa parte é em vídeo, e é aqui, Doutrina de Cristo para Discípulos. Então é só Jesus, é ali os 4 evangelhos reunidos, trabalhados, lapidados, e focados em o quê? Em doutrinar os discípulos de Cristo, em ensinar os discípulos de Cristo. Do começo do chamado, do treinamento, até eles serem enviados como apóstolos. Ok? Então é doutrina de Cristo para discípulos. É os 4 evangelhos reunidos e trabalhados e lapidados em 50 palestras, com média de 1 hora, falando sobre o ensinamento, a doutrina, como Jesus chamou, como ele treinou, como ele discipulou, como ele trabalhou o temperamento, o caráter dos seus discípulos, como ele tirou a religiosidade e como ele transformou simples pescadores em pescadores de homens. Em discípulos que eram cheios de ódio, vamos orar e fazer cair fogo do céu e matar os samaritanos. Jesus diz, olha, meu espírito não é esse. Transformou João, que era um discípulo do trovão, do ódio, em um discípulo do amor, que é chamado discípulo a quem Cristo ama. Então é um curso bem interessante, esse é o curso mais longo, com 50 mensagens, e fica aqui o link de próximos passos. Eu agradeço você que esteve comigo até aqui, em especial você que vai estar nos próximos passos, e Deus te abençoe em nome do Senhor, e essa tempestade você vai vencer. O barco afundando ou não, tendo falência, tendo divórcio, tendo luto, aconteça o que acontecer, você vai vencer essa tempestade em nome do Senhor. O barco pode afundar, mas o Senhor vai te salvar. Ok? Fique na paz, Deus te abençoe em nome do Senhor.